Olá pessoal, aqui é a Rafa Gomes e a gente vai falar hoje sobre o novo filme da Netflix, intitulado Mudo. A produção foi dirigida por Duncan Jones, o mesmo por trás de Warcraft e Lunar. Além disso, é ele quem assina o roteiro junto com Michael Robert Johnson. A produção é estrelada por dois atores que estão bombando aí na atualidade. A gente está falando de Paul Rudd e o maravilhoso, super sensual aí, Alexander Skarsgård, que tá aí fazendo muito sucesso com a série Big Little Lies, que inclusive levou vários prêmios para casa entre 2017 e agora no início de 2018. Nesse novo sci-fi, com uma atmosfera bem cyberpunk, a gente tem um pouquinho daquele viés que a gente já conhece muito bem de Blade Runner, lá dos anos 80, de Ridley Scott, claro. E nessa atmosfera a gente tá aqui na Berlim de 2055, onde o jovem Amish sai em busca da sua amada que misteriosamente sumiu no meio da noite. Tentando seguir os passos dos vários sci-fis que saíram ao longo de 2017, como A Vigilante do Amanhã e Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, a gente tem aí Duncan Jones trazendo seu próprio cyberpunk, só que ao contrário de algumas produções de muito sucesso e de principalmente sucesso de crítica, como é o caso de Blade Runner 2049, Mudo perde a oportunidade de ficar calado com uma produção aí que peca em muitos detalhes. Ironicamente, a produção da Netflix contradiz o próprio investimento pesado que a produtora está fazendo nas suas grandes produções. Ao contrário de Altered Carbon, que a gente tem aquela atmosfera futurista, bem nostálgica e até mesmo cheia de referências aí de alguns filmes clássicos, a gente tem aqui Mudo uma estética bem pobrezinha, que não foi pelo mesmo caminho do investimento da outra série lá estrelada por Joel Kinnaman e deixou muito a desejar em vários aspectos estilísticos. Podendo ter se espelhado nessa produção aí, que está tendo uma dificuldade de atrair o público por ser complexa demais, Mudo peca em vários detalhes do design de produção. A gente tem aqui a Berlim, aquela cidade que contemplou diversas manifestações, não apenas culturais, como históricas. Uma cidade que tem um papel histórico aí, que tem o Muro de Berlim como uma parte fundamental da história da humanidade, né? E claro, da história do mundo. A gente tem aí uma cidade que é reduzida a 6 ruas, alguns becozinhos aí que são bem marcados e um design de produção que deixou a desejar na construção ambiental do cyberpunk. Aquela atmosfera que a gente tanto gostou em Altered Carbon e em outras produções como o próprio Blade Runner, ela não tá ali. Feita de maneira um pouco até amadora, a gente tem um filme que não entrega aquela sensação futurista que a gente adora, se limita a alguns efeitos especiais que não são tão bons assim e reduz Berlim a poucos lugares e a alguns cenários que são repetidos aí em várias tomadas. Dentro dessa trama, a narrativa não se desenvolve muito bem, ela é prolixa, ela é evasiva e fica andando em círculos aí, fazendo com que a gente perca muito tempo para tentar descobrir aonde foi parar Nadira, a amada de Alexander Skarsgård. Nessas 2 horas de filme, a gente tem um Paul Rudd bem caricato, mas não no bom sentido. Ele tá ali extremamente overacting, exagerado nas suas reações, não entrega uma atuação tão boa assim, e a gente fica um pouquinho frustrado, porque quem acompanha a carreira dele sabe que ele é capaz de fazer coisas muito melhores. E em contrapartida, Alexander Skarsgård nos surpreende mais uma vez. Contrapondo o papel de Perry White que ele fez lá em Big Little Lies, Skarsgård volta com uma simplicidade no olhar. Mesmo sem poder falar, mesmo sendo mudo, ele consegue trazer uma expressividade muito rica em linguagem corporal, uma expressão cabisbaixa e até um corte de cabelo que tira aí bem a sensualidade que ele tem naquele rosto bem bonito. Interpretando um personagem que é da religião Amish, a gente tem ali mais um defeito nesse novo filme da Netflix. Ela perdeu a oportunidade de explorar um aspecto tão forte no personagem. Para quem não sabe, os Amish, eles vivem numa realidade um pouco alternativa. São um pouco mais avessos a grandes tecnologias e eles têm usos limitados em relação aos eletroeletrônicos. Ou seja, viver num universo cyberpunk da Berlim de 2055, sendo
sendo Amish não é uma tarefa muito fácil, e isso poderia ter sido muito bem explorado dentro do personagem, considerando que ele não tem o hábito de mexer com o telefone, não assiste TV, ele vive aquém a toda a revolução tecnológica futurista que faz parte do contexto da narrativa. No entanto, a gente não vê nada disso e a gente tem essa característica Amish, que é uma característica tão latente e que faz parte da criação dele. A gente vê esse aspecto aí se perder de uma forma muito pobre. Nada foi explorado como poderia ter sido explorado e a gente perdeu a oportunidade de fazer um contraste aí. A Netflix perdeu essa oportunidade de fazer aquele contraste entre a tecnologia ultra avançada e o rapaz que persiste em ficar em um outro contexto que é bem desconexo do contexto social em que ele reside. Mudo também tem mais uma falha aí em se tratando das cenas de luta. A gente tem algumas cenas que são muito boas, em contrapartida algumas cenas que foram bem ensaiadas, mas não passam tanta naturalidade. Então às vezes você consegue perceber um pouquinho mais, se você tiver atenção, aquele movimento que, sabe, chega pertinho do cara, mas nem rela na cara dele. Então assim, é um aspecto que poderia ter sido tratado com um pouquinho mais de velocidade. Acho que até alguns jogos de câmera poderiam desviar um pouco a atenção do espectador em relação a isso, mas se a gente prestar atenção, a gente consegue ver que algumas cenas de luta elas não foram tão executadas assim com maestria. A gente espera algumas coisas meio John Wick e infelizmente a gente não é contemplado com uma ação tão rica assim. Mesmo o filme tendo tantos aspectos negativos, é importante a gente pontuar algumas coisas que são bacanas no filme. O começo do filme é legal, ele começa a criar aquela construção na nossa mente em relação à cultura Amish, se contrapondo à tecnologia avançada que a gente tem, só que como isso se perde no meio da produção, a gente acaba esquecendo que o começo do filme ele é bom sim. E aí a gente tem esse meio da produção que se perde completamente numa estética que é um pouco preguiçosa, um design de produção que não convence, e aí a gente chega lá nos 20 minutos finais do filme, onde a trama volta a ganhar força e a gente vê ali uma velocidade que a gente perdeu ao longo de 1h30 de produção, mais ou menos. Então, em se tratando de um filme de quase 2 horas de duração aí, a gente esperava um pouco mais de agilidade. Infelizmente nós não somos contemplados com isso, mas os 20 minutos finais eles ganham um novo fôlego e tentam trazer o telespectador de volta para a produção para tentar comprar a sua atenção. Eu particularmente gostei muito do final, acho que se o filme tivesse seguido o mesmo ritmo dos seus 20 minutos finais, a gente teria tido uma produção muito rica aí. No entanto, como a narrativa é muito prolixa, a gente passa uma boa parte do filme andando em círculos, procurando respostas e perdendo até um pouco do interesse pelo caso em si. Embora Skarsgård esteja desesperado para encontrar a amada, a gente meio que fica um pouco ali à deriva, não tanto naquela mesma expectativa. A gente acaba se preocupando um pouco mais com o final da narrativa, quando a gente tem um segundo clímax aí que envolve uma criança e isso vai atraindo mais a nossa atenção em relação à trama. A gente volta a se preocupar um pouco mais. Só que é uma pena porque o filme se perde muito ao longo de todo o resto da produção. Outro aspecto também que deixa muito a desejar é o figurino. Quando a gente está falando de um universo cyberpunk, existem uma série de expectativas e atributos que fazem parte desse contexto sociocultural. E se tratando de Berlim também, que sempre teve uma moda muito latente, a gente espera ver algumas peças de figurino aí que chamassem a atenção. Pelo menos uma peça ali ou outra que se destaquem, mas no entanto a gente tem um figurino muito genérico, que não representa a época e tampouco honra produções tão boas que souberam construir isso dentro da narrativa. Mesmo a produção sendo bem fraca e não honrando aqueles fãs que adoram o universo cyberpunk, eu acho que a oportunidade de assistir a produção ela é válida. Se você tá aí com bastante tempo livre, viu tudo aquilo que você queria assistir, maratonou as séries que você tanto gosta, vale a pena dedicar 2 horas para tentar tirar suas próprias conclusões sobre a produção. Vocês sabem que no Cinepop nós tentamos fazer as críticas sempre de maneira muito técnica para trazer para vocês avaliações um pouco mais precisas em relação às produções, mas é claro que a sua opinião sobre o filme ela é extremamente importante, então a gente sempre indica que você tire as suas próprias conclusões. Tá ali na programação da Netflix, tá disponível para você que é assinante da plataforma, então se você achar que vale a pena conferir a partir dessa crítica, confira. Would you do anything for her? Say you're sorry. Fucking say it! Why the hell can't he talk? He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard. He doesn't need words. He just needs to be heard.